aí, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Carol, sou professora de filosofia e hoje nós vamos falar sobre os pré-socráticos e a physis. Então vamos lá. Bom, nossos objetivos: conhecer o pensamento dos filósofos pré-socráticos, também chamados de físicos, e entender as principais características dos filósofos da natureza. E eu começo com uma questão aqui, né? O que faz você ser aquilo que você é? E que se tirasse de você, então você seria uma outra coisa, você deixaria de ser o que você é. Existe essência ou tudo é aparência, né? Então, assim, o que faz você ser o que você é, né? Se não fosse aquilo, se não fosse esse elemento, você não seria mais a mesma pessoa. Pode ser que você tenha respondido assim para mim: é minha essência não muda. Mas o que é isso, né? Como isso foi tratado ao longo da história da filosofia? Eu quero que você pense no seguinte, né? Vamos fazer um exercício. Vamos imaginar que você pega uma foto sua de 3 meses, 3 anos, 10 anos. Você com certeza vai perceber que a tua aparência ali está totalmente diferente, né? Às vezes mudou até a cor do olho, a cor do cabelo entre uma foto e outra. Mas, ainda assim, você pode mostrar essas fotos para mim e falar: professora, nessas fotos todas aqui sou eu. Embora esteja muito diferente, sou eu. E o que faz você se identificar ali, né? O que não mudou ao longo de todas essas fotos? Então pense aí nisso que a gente está conversando para falar sobre o Heráclito e o Parmênides, que vamos conversar aqui. Bom, entre os pensadores mais destacados do período pré-socrático estão Parmênides e Heráclito, que investigavam a natureza do ser em si, ontologia. Então, assim, gente, a ontologia, dentro da filosofia, é o estudo do ser, né? O que significa ser? O que significa existir? Veja que a gente se identifica como ser humano, né? O que é esse ser? Parmênides nasceu na cidade grega de Eleia, atual Itália. Ele se aproximou das ideias da escola pitagórica, mas pegou outro caminho e fundou a escola eleática. Além dele, no grupo destacou-se o filósofo Zenão, que foi seu discípulo. Parmênides distinguiu a aparência de essência e é conhecido pela frase: o ser é e não pode não ser. Então, quando a gente está falando do Parmênides, relembre que eu falei esse exercício aí, né? Das várias fotos diferentes. Sobre a essência, o Parmênides diria assim: olha, apesar de você parecer diferente, apesar da aparência, o visual que nós estamos captando pelos sentidos ser diferente, a tua essência é a mesma. Não é possível, inclusive, que a tua essência seja diferente, né? Ou você é, ou você não é. Você é o mesmo o tempo todo, ou você não existe, não é, né? Não existe essa mudança. O conceito de ontologia surgiu na Grécia Antiga e foi aprofundado por Heráclito e Parmênides, que investigaram a questão do ser, né? Dessa essência que a gente está aqui falando. Ambos foram retomados mais tarde por Platão e Aristóteles e por outros pensadores da tradição. O pensamento de Parmênides e de Heráclito foram dominantes nas reflexões filosóficas durante muito tempo e até hoje são temas de debates e de reflexões. Claro que até hoje é relevante porque essa questão sobre o que é ser, o que é condição humana, existe uma essência humana, né? Existe alguma coisa que une a todos nós, uma essência humana? Cada um de nós tem uma essência, né? Lembre-se que os pré-socráticos estavam imaginando assim: qual que é o princípio da vida, qual que é o princípio das coisas. Então, assim, tudo que é vivo tem uma essência, né? Uma identidade que nunca muda. São questões que começaram ali com eles, mas é claro que até hoje a gente se pergunta sobre isso, né? Mesmo que seja sobre mim, né? Será que eu continuo a mesma? Eu mudei? O quanto que eu mudei, né? Será que eu mudei para melhor ou para pior? Essa reflexão sobre o nosso ser interior ainda continua. E agora eu quero que você pense um pouco sobre isso. Você vai se colocar em dupla, cada um com papel e caneta. As duplas se revezam perguntando um para o outro quem é você. E a pergunta deve ser feita várias vezes. Todas as respostas serão anotadas até que nenhum dos dois tenha mais nada a dizer sobre si mesmo, né? Quem sou eu? Você vai dar uma resposta, depois você vai dar outra, até esgotarem as respostas.
Bom, na sequência, tudo que foi anotado deve ser lido para ambos, para iniciar uma reflexão com o tema. O que faz sermos o que somos de fato, né? Então, escreva aí, né? Quem é você? Mas escreva várias e várias vezes até acabarem todas as suas respostas. E vamos ver o que vai dar. Agora é com você. E aí, pessoal, conseguiram responder? Essa pergunta, quem sou eu, né? Ela parece muito fácil, mas quando a gente se coloca a responder, a gente vê que é muito difícil, né? Quando a gente vai usar uma rede social, tem a tal da bio, né? Ou quem sou eu, que você tem sempre que responder. Só que parece que todas as respostas são um pouco genéricas, né? Se eu for falar sobre mim, quem sou eu? Sou a professora Carol. Mas isso me define? Isso faz ser o que eu sou? Eu sou a filha da Sandra. Isso me define? Eu tenho 30 anos.
Isso me define, né? Você pode dar várias e várias respostas e ver, será que se você chegou aí a alguma resposta que você fala assim, não, isso é exatamente o que eu sou. Se tirar isso de mim, eu já sou outra pessoa. Espero que sim, né? Mesmo que eu entenda que essa não é uma pergunta assim muito fácil, mas é uma pergunta que a gente sempre deve se fazer ao longo da vida. Bom, Heráclito nasceu na cidade de Éfeso por volta de 540 a.C., na antiga colônia grega, região da Jônia, na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Como Tales de Mileto, Heráclito acreditava no princípio da unidade elementar. O Tales acreditava que tudo era água, e no caso de Heráclito, o elemento era fogo, né? Para ele tudo flui e nada é permanente, exceto a mudança. Assim desenvolveu o conceito denominado devir, tornar-se, eterno vir a ser. Então assim, o mundo é movimento. Lembra? Vamos resgatar esse exercício que eu falei no começo, né? As tuas várias fotos de 3 anos, de 3 meses, de 10 anos, onde a tua aparência é diferente, o Heráclito diria assim, você também é diferente, a tua essência é diferente, porque tudo muda, né? Inclusive durante o dia, ora a gente está alegre, ora a gente está feliz, né? Ora está frio no nosso tempo, né? Ora está calor. O mundo é feito de constante mudança e de constantes contrários, né? Ora muitas pessoas estão morrendo e ora muitas pessoas estão nascendo. O mundo é feito disso. Então o Heráclito acreditava sim que tudo é mudança, tudo é devir. E devir é uma palavra grega para movimento. Mas não é qualquer movimento, e é todo movimento ao mesmo tempo, né? O movimento físico de um carro andando é devir, né? O movimento de uma árvore crescendo também é devir. E o movimento que você faz ao longo da sua vida de envelhecer também é devir. Então Heráclito estava pensando nessa constante mudança. Lembre-se que o Parmênides não, né? Parmênides é o contrário do Heráclito. A tradição filosófica costuma tomar Heráclito e Parmênides como opostos. Heráclito, o defensor do mobilismo, dessa mobilidade e do vir a ser. E Parmênides, defensor do uno, numa coisa só, do ser é ou não é, da imobilidade. A oposição entre eles está presente no diálogo platônico sofista, onde Platão procura apontar a impossibilidade de reduzir o ser ao movimento eterno ou ao repouso absoluto. Platão olha para os dois e fala assim, olha, não dá para ser assim, né? Ou a gente sempre está se movimentando, ou a gente sempre está parado, sempre sendo e nunca mudando, né? Platão apresenta sua própria filosofia como a superação dessa oposição entre Heráclito e Parmênides. Então, qual superação Platão está falando? Lembre-se que o Platão tem o mundo das ideias, o mundo inteligível, e o mundo sensível, né? O mundo dos sentidos, o mundo qual a gente apreende usando os sentidos. Enquanto o mundo das ideias é da razão. As ideias, elas são universais. As ideias não mudam nunca. Um exemplo de ideia do Platão, por exemplo, triângulo, circunferência, são ideias que não vão mudar, são ideias imóveis, se aproximam aí do pensamento de Parmênides. Enquanto as aparências, aquilo que nós vemos através dos sentidos, né? Aquelas várias fotos que eu falei para você imaginar, uma árvore crescendo, né? Aquilo sim sempre muda, aquilo está em constante mudança. Então o Platão mostra sua filosofia, o mundo das ideias e o mundo sensível, com uma tentativa de conciliar os dois conceitos aí, de Heráclito e de Parmênides. Tá aí a fotinha dos dois ali, né? O Heráclito dizendo que tudo flui e o Parmênides dizendo que o ser é e o não ser não é, não há mudança. Bom, para Parmênides o ser é um todo inteiro. Se tivesse partes, algo nele seria separado, não fazendo parte do ser, mas isso seria não ser. Nós somos uma coisa só. Consequentemente, o ser, a essência, é uma, é indivisível, ela não muda. O ser é imutável, não pode ter surgido do não ser, ou tornar-se não ser, né? Eu não posso ser uma coisa, depois mudar e ser outra. Já que o ser só pode ser idêntico a si mesmo. Não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Eu sou sempre a mesma coisa.
Acreditar que o ser foi gerado significa dizer que houve um tempo em que o ser era uma coisa e depois não era mais, né? Foi gerado diferente. O que para o Parmênides parece contraditório. Logo, o ser é eterno, sem começo nem fim. Essa essência, esse princípio que eles estão pensando, o Parmênides diz assim, não teve começo nem fim, é eterno, né? Porque se teve começo, quer dizer que antes ele foi outra coisa. Se tem um fim, quer dizer que depois do fim ele vira outra coisa. E o Parmênides não admite isso, né? A essência, o princípio, o que move toda a vida é uma coisa que jamais mudou. É uma coisa que é eterna, não muda nunca, não tem princípio e também não tem fim. Para Heráclito, não há como nos banharmos duas vezes no mesmo rio, já que as águas nunca serão as mesmas, pois o rio está em constante fluxo e nós também não seremos os mesmos, pois estamos em permanente transformação. O que está em jogo aqui é a essência do ser em si, que para Heráclito é movimento. Ele entendia o mundo e o ser em constante movimento, ou seja, a existência precede qualquer essência. A natureza do ser é mutável. E olha que imagem legal que tem pra gente, né? De uma borboleta que vem ali desde a larvinha lá, né? Faz o casulo e vira borboleta. Ao longo da vida dela, ela adquire diversas formas, né? Embora a aparência dela mudou, para o Heráclito, a essência dela também, né? Tudo é movimento, tudo busca virar uma coisa que não era anteriormente, né? Analisando as nossas fotos que eu falei para vocês imaginarem, vocês vão ser sempre diferentes. A essência de você vai buscar ser uma coisa diferente do que é agora. É claro que eu sempre digo aos meus alunos, eu espero que eu encontre vocês daqui a 10 anos completamente diferentes e muito melhores do que vocês são hoje, né? Então o Heráclito diria assim, a essência de vocês também deve mudar, porque tudo é movimento. Bom, agora que nós conversamos bastante sobre Heráclito e Parmênides, faço um quadro comparativo apresentando as ideias de Parmênides e também apresentando as ideias de Heráclito, né? Essa questão do ser, a questão do movimento, organize aí e faça um quadro com o pensamento dos dois. Agora é com você.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Falei para vocês falarem sobre os aspectos da filosofia do Parmênides e os aspectos da filosofia do Heráclito, né? Então, eu usei durante essa nossa conversa o exemplo das fotos, né? Então, imaginando sempre essas fotos diferentes, se a gente fosse falar do Parmênides, ele diria assim, né? Eu percebo que a aparência mudou ao longo do tempo, né? Porque o Parmênides, professora, mas poxa, é claro que as coisas mudam. Olha como, eu não sou um bebê de 3 meses, né? Meu corpo mudou, minha voz mudou, minha aparência mudou. A aparência, aquilo que eu percebo pelos meus sentidos, isso mudou. E o Parmênides, ele assume isso também. É claro, a aparência muda, mas a aparência, aquilo que eu vejo pelos meus sentidos, ela é ilusória. E a tua essência, né? A essência é aquilo que a gente não vê, é aquela frase muito famosa, né? O essencial é invisível aos olhos. Então a essência é aquilo que não tem como ver pelos sentidos, a essência que é uma ideia totalmente racional, intelectual, só pode ser pensada sobre, para o Parmênides isso não muda, né? Isso jamais muda. Então o Parmênides é aquele filósofo que diz que a essência, o ser, né, ele respondendo uma pergunta sobre ontologia, que a gente viu que é a parte da filosofia que fala sobre o ser, né, o ser jamais muda. Enquanto para o Heráclito, olhando para aquelas fotos lá, ele diria assim, a sua aparência mudou, como diz Parmênides, mas também a sua essência muda, porque constantemente a nossa essência muda, porque o movimento da vida, do universo, o movimento que a gente aprendeu que chama devir, esse movimento é constante, esse movimento não para nunca, a sua essência busca uma mudança, uma superação todo o tempo, certo? Então é por aí que vocês podem organizar os quadros de vocês. Vamos fazer uma retomada então. Bom, Heráclito de Éfeso e Parmênides de Eleia são dois dos mais destacados filósofos pré-socráticos e discutiam o que é o ser em si, né? Essa questão sobre o ser que é a ontologia dentro da filosofia. Parmênides defendia que o ser é ou não é, né? Não tem assim mudança. Ou você tem tais características ou não tem. E assim é para todo sempre. Porque aquilo que é não pode deixar de ser e o que não é não virá a ser. O Heráclito, diferentemente, acreditava que o princípio de tudo é o fogo. Para ele, tudo é um eterno vir a ser, pois tudo é movimento. Certo, gente? Então a gente conversou um pouquinho sobre o Parmênides, sobre o Heráclito, a gente viu assim a diferença deles e vimos também um pouquinho do Platão tentando reconciliar a filosofia dos dois. Espero que vocês tenham gostado da aula, adorei conversar aqui com vocês e até breve.